Olá, está no ar o Conecta Educação, um trabalho realizado aqui na Fênix Educação, que pensa em você, que é professor na sala de aula, em você que é coordenador, em você gestor, e todos aqueles que gostam dessa parte docente, que procuram sempre levar aqueles com os quais lida no dia a dia o melhor possível. E hoje nós temos a alegria muito grande de trazer para vocês 2 professores de história, e nós vamos conversar sobre a cultura afro-brasileira. Olha que pertinente, que atual. Já tenho certeza que eu já falei as palavras mágicas e nós vamos abrir muito bem o nosso papo de hoje, porque como estar numa escola, por exemplo, e não falar desse assunto? Com os nossos alunos, sejam eles ou não, de raízes afro-brasileira, é o nosso povo, é a nossa história. Então, nós precisamos passar essa cultura para eles. E a gente sabe que tem leis, a gente sabe que tem algumas obrigatoriedades, mas não pode ser por isso que a gente trabalha com esse tema, né? A gente tem que realmente valorizar esse nosso passado e esse nosso presente. E por isso, eu saúdo aqui com muita alegria a Giovana Ribeiro e também o Isaías Nascimento. Sejam bem-vindos. Queria que vocês falassem um pouquinho a faixa de idade que vocês dão aula, como é que é para você, Giovana? Eu dou aula de história para o 6º e 8º ano, esse ano, né, de 2025, e também para o ensino médio, mas aí com a disciplina de sociologia. Tá, e para que idade? A faixa etária, né? 6º ano vai de 10 a 11, 12 anos, e o 8º ano 13, 14. Bem adolescência. E eu sei que você vem de uma história na nossa escola de ser professora voluntária Isso, na nossa educação de jovens e adultos. isso mesmo. Aí já, há quanto tempo você está conosco? Desde esse período até agora na sala de aula? 2017, quando eu fui professora voluntária, até hoje, como professora de história desde 2018, nesse mundo da educação. E Mas tem mais um detalhe Sim. que eu quero que você conte. Eu já comecei, só para finalizar, né? Eu comecei como professora de língua portuguesa, e aí auxiliando, né, nos alunos da EJA, e depois, em 2018, como professora de história mesmo, né, nas séries do 6º e 7º ano. Tá, e o que mais te liga ao Instituto de Educação José de Paiva Neto? Sim, essa é uma parte importante da história também. Muito. Eu sou uma aluna egressa do Instituto de Educação José de Paiva Neto. Entrei aos 4 meses Nossa. e me formei na 3ª série do ensino médio com A vida 17 anos. toda. Então, se for contar tudo... Olha, foram muitos anos, né? Pelo menos 16, 17, né? E é Isso aí. tão bom a gente falar isso para quem nos acompanha, porque eu sempre falo que quando um aluno volta para trabalhar na escola, onde ficou desde os 4 meses, em período integral, Sim. é porque realmente ele foi feliz, Sim. né? Você não vai voltar para um local onde você não foi feliz. E é uma alegria muito grande, inclusive para nós um orgulho, porque Giovana sempre foi aluna nota 10, e foi minha aluna, gente. Imaginem aqui a minha emoção também. Isaías, não menos emoção de estar com você também, que eu conheço há tanto tempo, desde que nasceu, inclusive, mas que sempre teve, né, Isaías, na nossa comunicação, na mídia, sempre teve um papel muito legal, você sempre gostou e usa essa comunicação em sala de aula há quanto tempo? Em sala de aula, 10 anos se completa nesse ano. Os seus alunos hoje são de que série? Eu estou com o 7º ano, que pega a média de idade 12, 13, Tá. 9º ano, 14, 15, ensino médio também, que pega a 1ª e 2ª série, 15, 16, 17, às vezes 18 anos. Umas diferenças de idade aí, parece que não, mas que pegam, que dão diferença. Umas diferenças que dão diferença, né? Porque Sim. a faixa etária, ela é curiosa, né? Sim, porque eu acho que o ensino médio é mais conversa, é mais um diálogo. Mais fácil, né? É mais tranquilo, É. é mais explicativo. É. O Fund 2 é um pouco mais a nossa didática, linguagem, capacidade de ter muitos vínculos para conseguir chegar àquele coração ali no conteúdo. Eu vou até contar para vocês que nós temos uma ferramenta facilitadora das nossas aulas, que é uma PREI-LBV. É um método próprio da Legião da Boa Vontade, que foi montado pelos professores, foram eles que criaram, inicialmente em 10 etapas, acho que vocês sabem disso, depois ele foi para 6, que foi muito bem visto, a gente conseguiu adaptar, e de fato, mediante cada faixa etária, as estratégias, né, são diferentes, a gente consegue um envolvimento maior dos nossos alunos, né? E já que eu falei do MAPREI-LBV, que é o método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva, nós vamos falar dele outras vezes, mas é um curso maravilhoso que nós temos aqui pela Fênix Educação. Você pode adquirir neste momento. Não é um projeto, uma ideia que pode dar certo. Não, desde 2005 é uma realidade. Todos os nossos professores usam para montar o seu planejamento de aula.
Tenho certeza que vai trazer aí, claro que a sua experiência já deve ser muito boa, mas sempre as estratégias que nós usamos, as etapas, elas ajudam muito essas faixas etárias para nós envolvê-los, né? Para a gente não ficar ali no bloco de eu sozinho, porque geralmente se nós ficarmos assim, eles nem nos olham, né? Sim. Então, quando a gente envolve o tempo todo o aluno na dinâmica do planejamento, o resultado é outro, né? Aí você também já sabe, se não sabe, eu apresento agora, o nosso criador da pedagogia da LBV é o educador José de Paiva Neto. Ele tem esse livro É Urgente Educar, e aqui estão os conceitos dele. A pedagogia dele tem 2 nomenclaturas: pedagogia do afeto, até os 10 anos de idade, e pedagogia do cidadão ecumênico, a partir dos 11 anos. E ele fala que é preciso uma visão além do intelecto, que isso é educação com espiritualidade ecumênica. A LBV não tem escolas confessionais, nós respeitamos todas as tradições de professores, dos nossos alunos, por isso que é muito fácil, inclusive, a gente falar do tema de hoje, mostrando como é importante o respeito às diferenças. Então, José de Paiva Neto traz para nós as bases de uma pedagogia que tem, inclusive, trazido um resultado maravilhoso para as nossas escolas, que é de evasão escolar zero. Aqui em São Paulo, nós temos já 17 anos sem evasão. Olha que coisa linda para a gente comemorar, né? E a gente fala isso para empolgar a todos. Nós temos realmente humildade em contar, porque ter chegado a esse momento tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Quando a gente chega no aluno e fala para ele, não só com ele. A gente fala de temáticas do dia a dia dele, muitas vezes da vivência, né? E muitas vezes porque ele está envolvido com seus amigos, com seus colegas, ele está na realidade do dia a dia. Então, nós vamos trazer aqui para vocês, inclusive, é bom que todos relembrem, nós temos uma lei, né, que é a 10.639/03, ela já completou 20 anos, olha que coisa, né? E quando a gente faz um levantamento, tem um levantamento de 71% de secretarias municipais que aparecem como ainda implementando. Então, se não for isso também, mas que a gente pense que talvez falte ou as condições para que a gente fale mais do assunto, ou que o professor de todas as disciplinas pense um pouco nisso, porque tem uma coisa que das escolas da LBV eu gosto muito. A gente não deixa com o professor de história uma responsabilidade dessas, por exemplo, né? Então, nós achamos que todo professor, em algum momento, ele tem que fazer uma referência ao assunto. Ou porque ele ouviu algo que atravessou na sala e não foi muito bom, ou porque ele chegou chateado da rua, porque ele ouviu alguém falando alguma coisa, e tem que falar, poxa, vamos pensar, por exemplo, no ensino médio. Olha, acredita que eu estava no lugar e ouvi tal coisa? Se houvesse mais, se falasse mais da cultura afro-brasileira, certamente eu não teria ouvido isso. Então, a gente precisa sempre, né, ter esse tipo de indignação. É de indignação que a gente consegue tirar a ignorância de muitos temas, né? O professor pode ser que ele se sinta, poxa, eu tenho tanta coisa para trazer durante o ano. Tenho que dar conta de tantos temas, como é que eu vou fazer? Então, também queria que vocês falassem um pouco, porque eu acho, né, na minha opinião, nessa vivência que a gente tem juntos na escola, se a gente deixar para em novembro abordar um tema como esse, é válido porque novembro a gente reforça, a gente tem datas fortes, mas já é uma falha, né? Então, se a gente traz desde o início do ano isso como um foco muito importante, porque é a nossa origem, não é? Assim como nós também trabalhamos com as questões dos indígenas, de toda a formação que eles trazem do nosso país, se a gente entra sempre, vai perpassando, certamente os resultados serão maiores, né? Eu queria então que vocês falassem um pouco, porque a gente tem alguns materiais escolares, e talvez vocês peguem alguns também, que eles focam muito na escravidão, né? Então, a tendência pedagógica que se fala nesse momento, né, é o afrofuturismo e a potência negra. Então, acredito que seja muito interessante a gente falar sobre os reis, sobre as rainhas, sobre os cientistas, os matemáticos, os escritores negros, para que a gente possa, né, vamos começar assim, trazer para a sala de aula, ampliar um pouco esse horizonte. Eles são meninos muito novos, talvez ali no TikTok da vida e outras coisas eles não passem por isso, mas a gente tem que introduzir. Então, senhores, com vocês. Acho que se a gente parte da lei, né, que a senhora citou,
já é uma necessidade que foi vista pelos educadores de inserir o tema, porque até então, se você pensa, foi necessário ter uma lei, Uma lei. é porque, na verdade, esse assunto já estava um pouco oculto. Então, se a gente pensa na história do ensino de história, então, quando o ensino de história chega no Brasil, ele vem de uma perspectiva europeia. Então, ele vem para o banco escolar a partir da história francesa, por exemplo. Então, se você pensa e compara a França com o Brasil, a comunidade, o povo formado são povos muito diferentes. Então, nós temos a influência da cultura africana no Brasil muito forte. Então, como que você traz para um currículo que vem de um outro país, que vem de um outro continente? Então, hoje a gente tem que repensar também dentro do nosso currículo de história quem escreveu aquilo, para quem ele está sendo feito e como você valoriza outras culturas que não aparecem ali. Então, a partir da lei, né, que é de 2003, depois em 2006, inclui também a obrigatoriedade do ensino dos povos originários, a gente pensa, tá, agora eu sou obrigada a falar sobre isso. Mas antes disso, né, qual o conteúdo que eu estou trabalhando aqui, por exemplo, no 6º ano, que eu consigo abordar esse tema, mesmo que ele não apareça? Porque, às vezes, um conteúdo de um ano inteiro, né, Isaías, não sei se você passa por isso, é Europa. A gente está falando da história europeia, porque a BNCC traz aquilo pra gente. Uma linha já é uma proposta fechada, digamos Isso, assim. porque se a gente para pensar, para analisar rapidamente, a gente parte da história antiga e até os tempos atuais, né, numa linha do tempo. E por muito tempo a gente fala de Europa. Mas e como a gente faz, né, para linkar a história do Brasil ou trazer os povos africanos? Então, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que a gente não tem tanto envolvimento do Brasil, dá pra gente falar sobre isso? Dá. Porque enquanto isso estava acontecendo na Europa, a África não estava de lado, não parou o tempo lá. Sim. Né? No Brasil, parece que quando a gente estuda história, parece os alunos até passam por isso. Mas e o que estava acontecendo no Brasil enquanto isso? O que estava acontecendo na África? E nada para, né? A história continua, a gente está estudando aqui, mas enquanto isso, alguma coisa está acontecendo ali do outro lado do mundo. Então, parte dessa perspectiva nossa, como professor, de ter essa preocupação em primeiro lugar. Então, eu estou trabalhando uma história europeia, mas como eu posso, nesse mesmo tempo, abordar outras questões do povo negro ou de algum escritor negro que possa tratar sobre esse assunto, e aí você parte daquele raciocínio, né? Sim, eu até destaco, por exemplo, no 7º ano tem um conteúdo sociedades africanas, né? Aí na mobilização do MAPREI, uma coisa que a gente solicitou... Mobilização, já vou contar para eles que é a primeira etapa. São 6 etapas, a primeira mobilização, depois eu faço um resuminho das outras. Na mobilização quanto na pesquisa, na mobilização é o despertar da curiosidade. Então eu trouxe uma tecnologia africana. Porque às vezes quando se fala de África, dentro dessa perspectiva às vezes europeia, se relaciona muito à África, à miséria, à violência, um continente atrasado. Então é o papel da história desconstruir isso e mostrar que tem uma outra África muito diversa, muito ampla, né? Então, na mobilização ele já vê isso. E na pesquisa ele já aprofunda. Então, cada aluno pôde pesquisar uma tecnologia africana e falar para a sala sobre essa tecnologia africana. E o que é interessante, quando a gente se fala de África, a gente se prende à África, a fauna, a flora, mesmo que sejam recursos belos e interessantes para a biologia, para a química e outras disciplinas, até para a gente, mas a África não é só isso, ela tem essa diversidade tecnológica, porque muitos povos vêm para cá e trazem seu domínio técnico para trabalhar tanto no garimpo, quanto na construção de casa, tanto na construção de vários recursos. Então, eles puderam já despertar, opa, aqui tem uma outra África, aqui tem um outro olhar que eu posso aprender e aprofundar, né? E existe uma África separada do Brasil também, que acho que é isso interessante. Por exemplo, quando a gente estuda os povos iorubás, os bantus, os reinos africanos, porque às vezes a gente está acostumado a associar o Brasil, e aí a gente fala sobre escravidão, o processo da escravidão, uma história de sofrimento. Mas existe uma história da África, que é um continente. Às vezes os nossos alunos esquecem disso, porque a gente fala de África como se fosse uma coisa muito pequena. E a própria história da África é muito diversa. Então, a África subsaariana é diferente da África lá no sul, dos países africanos que estão separados, né, geograficamente. Então, no 6º ano, por exemplo, quando a gente conversa sobre o Egito, a primeira pergunta que eu faço para eles, né? Onde está o Egito? Muito difícil alguém responder ali no 6º ano que está na África. Porque ainda existe esse pensamento que Isaías comentou, de uma miséria, de uma pobreza. E quando a gente estuda Egito, o que a gente estuda? Grandes pirâmides, povos extremamente inteligentes, que construíram muitas coisas na antiguidade. Eu falo, gente, não, o Egito está na África. Né? Então, no 6º ano, a gente já começa a tirar aquela visão limitada desse continente e trazer outras perspectivas. Não é só miséria. Inclusive, no 6º ano, no 7º ano, a gente fala sobre isso também, que são conteúdos que a gente consegue trabalhar diretamente. Então, primeiro, enxergar a África além do Brasil,
E aí, quando você começa a pensar a África com o Brasil, né, nessa já ligação que parte, infelizmente, do processo de escravidão, mas que não foi uma contribuição só da escravidão, né? Não necessariamente apenas do trabalho escravo, mas também da cultura que foi trazida aqui para o Brasil e da valorização do trabalho pós-escravidão também. Sim, então quando esse africano vem para cá, ele vem trazer, como já destacava, né, uma religiosidade, uma forma de trabalho, uma forma de relacionamento, uma forma de, né, se ligar socialmente, que às vezes inicialmente é apagado, e pelo processo de resistência eles vão procurar manter, né, dentro do socialmente ali deles, da vida social. E na explicação a gente ajuda os alunos a entenderem isso. Por exemplo, eu gosto de lembrar de Timbuktu, que é uma cidade importante para eles, que era uma cidade de intelectuais. Beleza, eles vieram na condição de escravizados, que é ruim. Mas quem são essas pessoas? Qual a história das pessoas? O que elas produziam? O que elas faziam? Então, são intelectuais, são religiosos, são reis, são pessoas diversas, artesãos. Então, eles estão vindo para cá nessa diversidade e vão enriquecer o Brasil de formas muito amplas. E é Né? interessante porque não necessariamente Timbuktu, né, por exemplo, nasce uma das primeiras universidades na África. Sim. Só que aí lá no livro didático vai estar que as primeiras universidades surgiram na Europa. E aí você fala na Idade Média. Só que aí, então, a importância do professor também sair do livro didático. Não, desculpa. Sim. Do que eu estou ouvindo agora, toda a importância é o professor. Isso. Sim. Porque veja, onde vocês foram buscar a fonte? Uhum. Porque assim, se eu pegar uma apostila e segui-la, desculpem aí se há apostilas que são mais aprofundadas, né? Mas eu não identifico e penso assim que se o professor ele não vai com intencionalidade ampliar o que o currículo pede, ele inclusive ele está maltratando a vida intelectual dos seus alunos, porque o aluno ele pode chegar lá no ensino superior com o resultado daquilo que a gente repassou, porque dificilmente ele vai falar, hoje eu estou aqui em casa sem fazer nada, eu vou entrar na internet, vou pesquisar sobre as questões africanas. Somos nós que temos que fazer, e pode ser com o que vocês estão falando, que aí sim, vai falar, nossa, fiquei interessado. Nossa, quero ver mais alguma coisa. Então, parte muito do professor. É. Aí eu fico pensando também, vou jogar vocês continuem nesse ponto onde vocês ainda iam falar. Um aluno negro, Sim. a autoestima dele também fala, poxa, então é isso? Quer dizer que isso tudo vem do meu povo, da minha origem? Porque é isso, né? Quanta coisa maravilhosa aconteceu. Isso numa escola, eu penso que dê para todos. As escolas da LBV, elas com muita facilidade, elas transitam, né, pelas questões, nós temos ali um respeito muito grande, conversamos muito com eles até sobre isso, né, as tradições religiosas, as questões de outros países, nós recebemos, né, meninos de outros países, que aliás temos inclusive da África, né, meninas brilhantes, Sim. brilhantes, que falam inglês perfeito e estão ensinando a mãe É que chegou, né, Uhum. a falar também, mas eu penso que isso também, para o aluno que está ali, amplia a história dele, porque pode ser que a família não tenha estudado, que também é muito nosso caso, né, os pais que vieram em situação de vulnerabilidade, que não estudaram, e talvez nem eles conheçam com profundidade o que vocês acabaram de falar. Eu sei que tem muito mais que isso, mas isso também é muito rico. Então fica aí, ó, a lição de casa é nossa, não é? Somos nós que oferecemos o conteúdo para os alunos. Nós estamos oferecendo como? 1/3 do copo de água? Meio copo? O copo todo, né? Então fica essa responsabilidade também do professor. É porque o livro didático ele é importante, né? Claro, para Ele dar roteiriza, né? né? É o norte, exatamente. Mas essas questões a gente para e fala, não, vou seguir o livro didático, porque eu estou com muito tempo, tenho muitas aulas para dar, muitas séries. A gente acaba correndo o risco daquilo que a Chimamanda, que é uma autora africana também, que vem dizer pra gente, da história única, da gente trazer só uma voz. E às vezes o livro didático vai trazer essa voz única. E se a gente está mal acostumado, ou usa só isso, não vai pesquisar, a gente corre o risco de não valorizar essa outra cultura que faz parte do Brasil também. E aí, então, a gente procura, né? Então, qual contribuição a gente pode trazer aqui nesse assunto? Por exemplo, do Timbuktu, que a gente falava da universidade, né? Então, olha, sim, aqui a gente teve uma universidade no século XII, enquanto lá na Europa, no século XIV, XIII vai aparecer. Então, nós temos aqui o primeiro lugar. Então, essa pesquisa do professor fora da sala de aula, que vai dar trabalho mesmo e precisa dar trabalho, porque a gente não pode se acomodar. Infelizmente, não tem como, né? É uma provisão que não dá pra gente se acomodar. Por mais que a história esteja pronta, né?
a gente só conta o que já aconteceu, mas muitas coisas a gente vai redescobrindo e também descobrindo, porque essas vozes foram silenciadas por muito tempo. Então, agora que a gente está descobrindo Há um novas débito, fontes, né? Eu acho que é um exato. débito, há uma defasagem Isso mesmo. provocada. Eu acredito que e ela tem que ser resgatada, ela tem que ser compensada. Por isso também que eu acho, desculpem todos os professores, aqueles que são mais velhos e tal, mas eu acho que vem uma geração também de professores de história muito assim, naquela raiz de não, vamos em frente. E também bebem na fonte, né? Não posso ser injusta, de muitos professores que vão nesse caminho e que certamente também empolgaram vocês nas suas universidades, né? Eu gostaria até de comentar, pegando esse lance do aluno também, que ele traz uma bagagem, uma cultura, uma visão de mundo, porque, por exemplo, muitas vezes o aluno chega em sala de aula, eu vou dizer que como professor de história, talvez para a Giovana, também para a professora Sueli, ele já tem uma noção de Primeira Guerra, Segunda Guerra, de Guerra Fria, porque a cultura e os filmes já falam bastante disso, né? Verdade. Agora, quando você vai falar de África, história africana, parece ainda pouco. Então, pegando esse ponto do débito. Então, essa é uma geração que está começando a criar uma cultura que vai influenciar música, cinema, vida social, para esse assunto surgir naturalmente em sala de aula. Então, a sala de aula tá nesse poder de intermediação para incentivar essa cultura que é muito positiva. E uma delas ainda a colocar muitas vezes o negro na condição do escravizado ou trazendo o período da escravidão. Por que eu trago isso? Porque no Brasil colônia tem um processo de escravidão que é violento, mas tem um contraponto. Como ele lutou nesse processo de escravidão, eu destaco aqui as Irmandades Religiosas Negras, onde eles vão pegar em Nossa Senhora do Rosário, eles vão fundar várias igrejas, onde era uma forma de devoção religiosa, de resistência, de alento depois de um dia violento, uma forma dele persistir nessa cultura. Vão criar várias festividades para manter esta devoção. Então, tem a escravidão, mas tem essa outra narrativa de luta diante da dor, de sobrevivência diante da dor, de como a religiosidade foi importante para fortalecer a fé, para manter a esperança e seguir em frente, E né? até nomes, após ou durante, né, o processo da abolição, que às vezes a gente pensa em abolição e pensa na Princesa Isabel, que foi a pessoa que assinou a lei, né? Mas, por exemplo, é um conteúdo do 8º ano, que a gente está trabalhando, por exemplo, esse ano, então eu foquei com eles na outra parte. Então, como foi a resistência negra durante o processo da abolição? Ou qual a participação de pessoas negras durante o processo da abolição da escravidão? Então, eles produziram livros sobre essas figuras. Então, falamos sobre Luiz Gama, Chiquinha Gonzaga, José do Patrocínio, André Rebouças. Foram pessoas que lutaram, né, pelo fim da escravidão no Brasil, e mais que são personalidades negras que participaram desse processo. A Princesa Isabel foi uma pessoa importante para configurar a lei no seu papel político, assinou, mas antes desse processo, personalidades negras também participaram disso. Então, é esse olhar, né, da gente nessa preocupação. Tá bom, vamos falar dessa personalidade, mas o outro lado da história Sem também precisa ser esquecer a história contado. toda, né? Exato, porque senão você foca somente naquelas pessoas que sofreram o processo da escravidão, e foram muitas, porque o processo de tráfico de escravos para o Brasil foi um processo imenso, de desconfiguração da religiosidade, desconfiguração de famílias, desconfiguração de um monte de coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, houve muita resistência, né? Então, a gente não pode esquecer desse processo também de resistência negra e também de um neocolonialismo, depois na África, o neoimperialismo que vai ter na África, que vai ter outro processo, né, na África, que aí já é um conteúdo do 8º, 9º ano, que também precisa ser destacado pelos professores, mas também essa nova perspectiva. Ter a noção de você olhar sempre os dois lados e trabalhar com os alunos essa noção de, nossa, sim, essas pessoas participaram do processo da história do Brasil, mas de uma outra forma, não só no sofrimento, né? Sim, e pensando também em cinema, tem um filme atual, de uns 5 anos para cá, se eu não me engano, é o Doutor Gama, né? Que vai destacar um pouco um filme brasileiro, que vai destacar a biografia do Luiz Gama, que é um abolicionista, e o professor pode levar para a sala de aula, né? Ele assiste antes, faz um roteirinho, destaca as principais perguntas. É interessante ver no filme como ele vai ter que conhecer a lei, lutar contra a escravidão, mas vai conhecer uma outra narrativa, uma outra história e inspira. Eu lembro quando eu levei esse filme para a sala de aula no 8º ano, existe uma empolgação. E até, às vezes, a pessoa quando vê o cinema brasileiro, quando não vê muita produção, se tem um distanciamento. Mas a gente vai apresentando, vai intervindo, vai explicando, o aluno vai ter esse vínculo, vai ter esse respeito e até inspiração a partir do cinema nacional, né? Isso é bom. E quando a gente fala do nosso MAPREI,
Vocês, né, isso que Isaías falou da mobilização, né, que é a etapa número 1. Então, a mobilização é sempre quando a gente vai começar um novo conteúdo, é a maneira que a gente os mobiliza, que a gente ganha a atenção da sala para a gente continuar aquele assunto. Então, ele poderia falar: olha, nós vamos falar sobre tal tema nesse trimestre. Nós trabalhamos com trimestre, né? Mas quando ele chega com alguma proposta que os envolve, e aí eles ficam sabendo qual é o assunto que vai ser tratado, é muito mais agradável. E a gente nota como eles gostam, né? Aí a segunda etapa vem a pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa individual, porque é muito importante, né, que cada um saiba, até para poder ter seu lado crítico mais fortalecido, saber votar, saber conversar, né? A pesquisa ela amplia muito. Quando vocês jogam esses temas, como é que vocês orientam os alunos a fazer pesquisas? Porque talvez também, quando eles vão fazer pesquisa, pode ser que apareça meio reduzido o assunto. Vocês falam para eles, por exemplo, tais sites trazem mais coisas, tal filme vocês podem consultar. Como é que vocês orientam? Porque é legal que você tenha o seu material, isso é o seu caminhar, mas também que eles saibam, né, onde hoje se procurar, para não cair também até em sites que a gente encontra que conta uma outra história, que você fala: oi, de onde é que veio isso, né? Como é que vocês orientam para esse momento da pesquisa? Essa parte é importante de direcionar, né, onde pesquisar, porque hoje eu acho que até um desafio de todos os professores é a inteligência artificial, né? E infelizmente ainda é muito reduzido se a gente parar para pensar sobre a cultura afro-brasileira. Então, realmente, pensar em pesquisas que vão além de um site, direcionar, com perguntas bem claras e objetivas do que a gente quer que eles procurem, né? E também a questão do quem é o autor daquilo. Eu costumo instigar isso neles. Vocês sabem qual é a cor desse autor que vocês estão pesquisando? Né? Então, às vezes, a gente está falando sobre um livro, vamos ver quem é essa pessoa. Então, a gente coloca uma foto, uma pessoa negra, uma pessoa branca, porque é importante a gente saber quem a gente está lendo. Isso. Né? Até para valorizar figuras que geralmente não apareceriam, né? Então, instigar ou até mesmo direcionar, essa pessoa já falou sobre esse assunto. Né? Por exemplo, no ensino médio, a gente tem um itinerário formativo que é de diversidade cultural, que a gente trabalha muito esse tema, aparece bastante. Inclusive, o professor Isaías, ele participa também, trazendo a questão do rap nacional, que também é professor Isaías canta. É verdade. Porque também faz parte de uma história afro-brasileira aqui no Brasil também, mas de direcionar. Então, pesquisa sobre esse autor, né? Uma personalidade negra que vai te influenciar ou vai te ajudar a falar sobre esse assunto. Gostaria de destacar 2 pontos, acho que ela trouxe bem, né? Um outro ponto é explorar a própria biblioteca da escola. É um ambiente que você pode levar o aluno com livros ali, locais direcionados. E muitas vezes eu já trouxe para a sala de aula o autor que eu gostaria, ou a página que eu queria que ele pesquisasse, que ele tivesse um vínculo que eu saberia que ele não encontrar facilmente na internet, do que é uma outra forma dele pesquisar e saber daquele conteúdo, né? Perfeito. Uma coisa interessante também, o Isaías acho que já fez bastante, porque eu já vi por aí, quando a gente passa pelos corredores, mas é um desafio também, e é uma proposta que a gente faz para os professores que estão nos assistindo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito legal quando a gente traz fontes históricas para a sala de aula. Porque também é um contraponto que a gente tem com o livro didático. Então, é um material original ali, né, que a gente pode até fazer por impressão, não sei, o que o professor conseguir fazer, mas para trabalhar diretamente com a história que foi produzida. Então, quando eu fui trabalhar sobre a colonização do Brasil, eu trouxe um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, mas ao mesmo tempo eu trouxe um texto de um indígena que viu, né, a chegada dos portugueses. Então, nós tínhamos ali um português narrando a chegada dos europeus e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um indígena narrando como foi essa chegada. Os olhares, as São lentes. visões totalmente diferentes, mas que são os documentos de uma mesma época. E é uma mesma história, só que com perspectivas diferentes. Então, trazer isso e para que os alunos percebam, eu não falei nada. Eles que perceberam nas narrativas que eles foram estudando, porque um grupo falou de um... Olha o senso crítico sendo despertado, né? O que eu gostaria também de falar da importância do documento histórico, por exemplo, um outro tema aqui quando se fala de cultura afro, pode falar do quilombo, que é um espaço de resistência, moradia, manutenção de tradições, né? E ele também entender que atualmente no Brasil tem comunidades quilombolas que mantêm esses hábitos e estão até protegidas pela lei, e é fundamental que a gente conheça e respeite elas. E às vezes até ter um modo de vida diferente dessa sociedade colocada como moderna.
E se ele tem consciência em sala de aula e ele vê num exercício, numa avaliação, nasce ali uma cultura de respeito, de compreensão, uma semente que a gente coloca para o aluno para ele conhecer também um pouco sobre essa cultura, né? Isso, e valorizar também um saber que o aluno carrega antes da sala de aula, que a gente não pode também tirar isso, né? Porque ele não vem pra gente vazio. Ele é carregado de experiências que contam muito sobre a história local. Então, uma coisa interessante também da gente conversar com eles é sobre nomes de ruas, nomes de avenidas que foram sendo construídas durante a história do Brasil. Como elas foram sendo construídas, patrimônios, estátuas, esculturas que tem aí pela cidade, que a gente vê, observa. Então, a história disso, como isso foi construído. Então, monumentos às bandeirantes. A gente fala sobre a participação dos bandeirantes aqui, mas como foi realmente a participação dos bandeirantes na história do Brasil, principalmente ligado com os povos originários, os povos indígenas, mas valorizar também alunos que vêm da periferia, que a gente às vezes pode ter dentro da sala de aula, que é um aluno que não está vazio de história. Então, por exemplo, quando a gente traz o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, para uma sala de aula, e a gente vai falar de um Brasil do século XIX, que está sendo ali construído, as primeiras cidades sendo formadas, a periferia também sendo formada. Mas é um saber que a gente não pode tirar da sala de aula. Linkar com o conteúdo que o aluno já vem, carregado de experiências muito boas e positivas, ele pode acrescentar na sala de aula. Ele vai ficar muito mais interessado, né? Se ele puder participar. Aí ajuda a gente. Eu tenho muita preocupação, às vezes, com palavras, né? Talvez vocês também que estão aqui no Conecta Educação, que a gente possa falar e que possa, de alguma forma, não ser bem recebida, porque há muitas justificativas que a gente até concorda, fala, nossa, eu falava assim. E tem aqui algo que eu queria que vocês pudessem nos ajudar. Hoje é indicado que nós falemos que nós tivemos pessoas escravizadas e não escravos. Isso. Falem um pouco, porque é uma nomenclatura que a gente que está na sala de aula e que a gente tem que saber, né? Como é que a gente tem como ficar mais informado sobre isso? Porque, nossa, é tão bom quando a gente às vezes fala, é ruim, mas é bom porque alguém fala, olha, essa palavra já não é legal de ser usada, né? Há algum lugar que a gente tenha como se atualizar? Vocês costumam ter alguma referência? Ou isso vem vindo de uma forma meio natural, que a gente tem acesso? Eu vou destacar depois. A primeira questão do escravo, né? Quando você fala que a pessoa ela é escrava, a cultura, o povo, você determina que do início, meio e fim, ela sempre foi escrava. Você Condição natural, né? é um determinismo ali para aquele histórico, para aquele povo. Faz sentido. Agora, quando você fala que é escravizado, em algum momento ele foi liberto, ele tinha uma cultura, ele tinha todo um modo de vida e ele foi escravizado. E durante um período ele está escravizado, mas não será eternamente assim, né? Então, ele vai alcançar sua alforria e vai terminar aquele processo todo, né? Até para poder falar todas as coisas maravilhosas, né, da terra, né, da África, é uma introdução. Ó, vocês já ouviram falar? Então, sabe por que mudou? Porque existe, muito mais existia, continua existindo, e eles foram, né? Eles não eram escravos, né? Eles foram, né? E também entender também quando você, às vezes você acaba colocando os povos em hierarquias, né? Você coloca dentro desse lance de centralizar a história num povo, num continente, então você coloca um povo aqui que é melhor e o outro aqui embaixo. Então quando você troca o escravo por escravizado, você vai procurando, né, dar uma mediada melhor nesse processo, vendo a qualidade de todos, valorizando todos e compreendendo essa pluralidade e diversidade de povos e como eles Até são porque importantes. tem países que ignoram, né? Isso. Bom, o Brasil, em muito lugar, nem existe, né? A gente fala de todos os povos e a gente, né? E de repente, se a gente não for introduzindo o assunto, pode ser que seja uma história que vai deixando de ser contada num país como o nosso, Sim. que tem tudo influência, que até hoje as coisas que a gente come, as coisas que a gente vê, as músicas que a gente dança, tanta cultura que permaneceu. Se a gente não tiver realmente essa balança e não falar, que isso? Por que isso não apareceu? Porque também há intencionalidade, muitas vezes, em não aparecer coisas na nossa história. E a gente tem que ter agora alunos, estudantes, com a cabeça muito ampliada nos seus conhecimentos. E até também uma noção de África no sentido mais específico, né? A gente fala de África, mas a gente tem que sempre lembrar que é um continente. Então, é interessante o professor também saber das especialidades. Então, vamos falar do Congo. Então, tá bom, qual a especialidade do Congo? O que a gente poderia falar sobre a história do Congo, né? Então, o Egito a gente fala muito já, porque é um conteúdo que já aparece ali
a gente fala que está quase sendo europeicizado, porque é um assunto que aparece muito. E até é colocado em outro assim, patamar quando a gente fala de África, mas também conhecer outros países, outras contribuições, né? Porque saíram as pessoas escravizadas de muitos países da África e com diferentes contribuições, diferentes religiões, diferentes culturas, né? E a professora perguntava também sobre a atualização, né? O movimento negro unificado no Brasil, desde ali o processo desde ali 1960, 1970, já vem nessa estruturação de conteúdos, né, de luta, por novos significados dentro da sala de aula, né? Então, acompanhar essa luta do movimento negro no Brasil e se atualizar, né? Então, com livros de pessoas referências no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o professor Kabengele Munanga, que é uma referência que nós temos. A Djamila Ribeiro, também, que é uma professora de história, que nós temos como referência. Beatriz Nascimento, que escreveu, inclusive, um livro História Feita por Mãos Negras. Então, são pessoas que a gente tem que ter ali como referência. A própria Conceição Evaristo, né, que também já foi homenageada na nossa escola, que são pessoas que a gente tem que ter como referência, buscar sempre atualizar, né, nesses livros que essas pessoas têm. Conta da Conceição Evaristo. Sim, ela foi... A gente fez um trabalho no itinerário de diversidade cultural e a LBV teve a oportunidade de encontrá-la e eles entregaram um desenho feito por um aluno nosso, um desenho e um poema para Conceição Evaristo. E aí a nossa equipe, né, do DRF da LBV entregou para Conceição Evaristo num evento que teve. E dentre, assim, todas as personalidades que estavam procurando, porque ela é muito procurada, né, a Conceição, ela é um ícone, né, da história negra no Brasil, ela ficou muito feliz em receber esse presente dos alunos da LBV e ficou sabendo também que ela foi estudada por nossos alunos, né, inclusive nas aulas de literatura também ela é estudada muito. E em perceber também essa perspectiva que os nossos alunos têm dentro da sala de aula, dessa valorização da cultura afro-brasileira. Gostei de destacar 2 autores, né? Acho que você destacou uma, a Bárbara Carini, eu destaco ela, né? A Bárbara Carini, que ela fala da importância de sermos antirracistas, tem uma obra dela que aprofunda esse tema, e como isso vai influenciar no currículo, na forma como a educadora atua em sala de aula. Tem um outro livro dela que ela aborda, Querido Estudante Negro, ela fala um pouco da experiência dela, né, e traz a experiência de outras pessoas que ela conheceu, de como que esse estudante negro passa, às vezes, a sua vida escolar, como ele pode suplantar tudo isso. E uma outra escritora que eu tenho lido atualmente é Liana Alves. Tem 2 obras. O primeiro livro é Crime no Cais do Valongo. Ela traz um pouco da história do Brasil no século XIX, mas ela vai trazer uma perspectiva ali negra, e vai falar de como estava na África, como veio na condição de escravizado, como que luta pela liberdade, como que lida com a Casa Grande. Então vai trazendo um pouco essa outra narrativa. A gente conhece uma narrativa de cima para baixo, ela vai trazendo uma outra narrativa. Tem um outro que é um gibi, que ela tem uma parceria com Maurício de Souza, onde ela conta uma história, onde o foco dessa história é conhecer um pássaro africano que foi também trazido para o Brasil e também das festividades populares africanas. Então ela destaca ali pelo quadrinho, pela arte, de uma forma mais simplista, porque ela escreve bastante nessa obra, como falar também de África por um outro meio, por uma outra tecnologia. O que não pode impedir a gente é o medo de falar sobre esse assunto, né? Porque às vezes está tão em alta, né, hoje em redes sociais e tal, o medo de ser cancelado, de falar alguma palavra que não soe bem, né? Errar faz parte, né? A gente, inclusive, vai aprender com os próprios alunos que estão ali nesse meio, inclusive alguns mais atualizados que a gente, por que não, né? Mas não dá para deixar de falar por medo, porque é um assunto que precisa ser ressaltado, né? Então Melhor errar a palavra do que não falar sobre o assunto. Exato. Então eu, como pessoa branca, por exemplo, professora branca, eu me reconheço um lugar de um privilégio, mas eu não vou deixar de abordar um assunto que eu sei que é silenciado, né? Que dentro da sala de aula precisa ser valorizado. Então, dentro disso, qual é o meu papel como professora? Porque ali eu sou professora de história. Então, carrega dentro desse ensino de história uma coisa muito importante que não pode ser deixada de lado, que é a valorização e a contribuição de pessoas negras que vieram antes e participaram dessa configuração da história nacional. Não só pessoas negras, mas também como os povos originários, os povos indígenas, que também contribuíram para a formação dessa história. Então, se a gente não for se aprofundar nessa pesquisa, a gente, infelizmente, corre o risco de voltar naquela história única, né? E também acho que na busca do saber para ser um bom profissional, também tem a própria especialização e também tem os próprios minicursos. Por exemplo, o Museu de Etnologia da USP tem um museu que fala sobre kits africanos e fala de objetos africanos que vieram para o Brasil e fazem hoje parte da nossa cultura. Um deles, o pente afro.
Tem um curso também que fala sobre o Centro Histórico de São Paulo e destaca os aspectos africanos. Então, o educador vai vendo que tem lacunas no livro didático, pode até lacunas na sua formação, e com essa humildade que a Giovana destacava, você vai atrás, você vai encontrar um tempo na agenda, você vai rever um caminho. Às vezes não vai ser naquele ano, você vai se planejar para o outro ano. Aí você vai se ter um arcabouço bom, um conteúdo bom para trazer coisas novas, né? E ouvir no próprio aluno, como foi Isso. colocado aqui. E até também fugir um pouquinho da sala de aula, se for possível, né? É uma visitação a museus. Eu sei que em São Paulo nós temos o Museu Afro, né? O Museu Afro Brasil, que fica no Parque Ibirapuera, que de sábado são entradas gratuitas. Mas também no Brasil todo existe, né, uma série de museus que trabalham essa perspectiva da cultura afro-brasileira. No Rio de Janeiro, eles têm uma visitação que eles fazem em alguns pontos do Rio de Janeiro, que é uma visitação que eles falam sobre territórios negros. Então, o que hoje ali está sendo habitado por pessoas comuns, né, vivendo a sua vida, que ali, por um momento ou outro, fez parte da história da escravidão no Brasil. Por exemplo, ali o Cais do Valongo. Então, no Rio de Janeiro é um local muito legal para ser explorado, mas tenho certeza que em várias capitais ou locais do Brasil, o professor pode buscar nessa visitação de museus, que é uma experiência muito rica para contribuir também com eles. Pegando essa ponte do museu, eu destaco duas. Essas exposições já passaram, mas o Memorial da América Latina já teve uma exposição sobre orixás. Então, pensando em diversidade religiosa, outro tipo de santo, de divindade. Então, eram vários quadros, né, que ele encontrava ali no Memorial da América Latina. E o próprio Museu da Língua Portuguesa trouxe uma exposição sobre o legado da cultura africana nas palavras, porque o Museu da Língua Portuguesa trabalha muito com as palavras. Então, trouxeram a palavra quilombo, a palavra macumba, né, e várias outras palavras onde eles tiveram a oportunidade de compreender a diversidade de palavras que estão no nosso dicionário, no nosso dia a dia, de forma informal, a gente usa e nem tem consciência delas, né, às vezes, né. E a gente fica esperando sempre, né, você que nos acompanha, que não haja nenhum tipo de rejeição a esse conteúdo em sala de aula, pensando se, nossa, mas isso é uma religião, isso pode parecer que eu estou fazendo uma doutrinação. Senão a gente também não poderia contar as histórias, inclusive europeias, né? Com todos aqueles que vieram, O barroco, né. não é? Então, eu acho que é preciso ter muita segurança do professor e ele, inclusive, saber que é cultural o que a gente está passando. É uma história que não pode deixar de ser contada porque alguma família tenha medo de, né? Se na religião, se na tradição religiosa, alguém não vai seguir, não quer seguir e tem a sua, independentemente disso, existe uma história que não pode ser contada com esse pedaço de fora. Não posso falar em orixás, eu não posso falar na terminologia da macumba, do quilombo, porque isso não é da minha religião. Então, se famílias têm alguma preocupação com relação à parte da tradição religiosa, a escola tem que sustentar. O meu professor contou a história como ela é. Então, eu acredito que para vocês também, eu sei que nós estamos numa escola da LBV, onde nós temos um ecumenismo, vocês estão sempre muito à vontade, mas também posso dizer que a gente, da gestão das escolas da LBV, a gente tem uma preocupação, inclusive com os nossos colaboradores, professores, que sim, eles têm suas tradições e muitas vezes eles também podem vir com um turbante, eles podem ter algum momento que eles estão vivenciando e que eles vão ser respeitados neste momento. E os nossos alunos também respeitam. Nós já tivemos alunos cujas famílias, né, nos informaram, meu filho virá de turbante, ou ele virá com a cabeça raspada, faz parte da nossa tradição. Pelo amor de Deus, como é que uma escola vai colocar um entrave ou vai deixar acontecer alguma situação? Porque às vezes também uma criança que ouve, nem acho que é nem em casa, né? Não é possível que alguém ainda fale em casa sobre isso. A criança que veja na rede social e aplique alguma brincadeira com o cabelo do colega, com a boca, o formato, o nariz. Se em casa ele não for orientado e se na escola ele não for orientado, então ele nunca vai estar errado mesmo. Faltou orientação de todo mundo e ele não precisa ser punido de forma alguma, mas aconteceu na sala de aula é alguma coisa que imediatamente aconteceu na escola, imediatamente alguma coisa tem que realmente ser falada, ser conduzida, até para esclarecer, gente, olha, parece que foi uma brincadeira, mas não foi bom.
Quem usa aparelho nos dentes, quem usa óculos, quem é mais magro, quem é mais gordo, são características pessoais que nos definem. E essas características são nossas e todos precisam respeitar as características uns dos outros. Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque se eu trabalho numa escola e de repente eu tenho alguém, né, que trabalha comigo e que tem uma tradição, se ela quer falar comigo do assunto no intervalo é uma coisa, eu vou ouvir porque eu sou adulto. Ela não vai falar na sala sobre a tradição dela, mas ela pode ser professora também na história ou o que seja, e que o assunto venha e que ela vai contar como esses povos cultivaram e a beleza que é para nós, tanto que a gente vê, né, em enredos de muitas festas populares do Brasil, em situações em que a gente conhece cidades que contam a riqueza que é nós sabermos o que o Brasil tem. E de onde veio? Veio da África. Assim. E quem compôs tudo isso aqui, quem manteve essa chama, são exatamente aqueles que foram vindo nessa sucessão das famílias que estão até hoje aqui, e graças a Deus, né, a gente espera que melhore, porque ainda tem muita situação para ser vencida, que ninguém mais os perturbe por conta de sua posição. Mas na escola, a gente não defende uma religião, mas a gente não pode deixar de falar dela como uma tradição religiosa, porque alguém se sinta incomodado. Então, aí é que a gente tem que falar. Aí é que a escola precisa fazer o papel do esclarecimento, que às vezes é o aluno que vai esclarecer em casa essa situação. E é um tema que vai aparecer, né? Porque faz parte da BNCC. Então, por exemplo, no 6º ano, a gente vai falar sobre a história do cristianismo. Então, a gente vai falar ali no Império Romano como o cristianismo se deu. Então, a gente não vai deixar de falar, porque dentro da sala de aula, às vezes, tem um aluno que faz parte de uma outra religião. A gente vai apresentar, porque faz parte da nossa história. A família seja ateia, Isso, está tudo bem. exatamente. Ele está aprendendo alguma coisa. Ele Isso. não está sendo ali convertido, ninguém está fazendo algo para que ele mude o seu viés ali de tradição. E mais pra frente a gente vai falar sobre Yorubás, Bantus, que também vão aparecer, que fazem parte da cultura do Brasil. Só que se a gente olha para um outro aspecto, eu já passei por uma situação em que uma aluna contribuiu, porque era daquela religião de matriz africana, para a disciplina. Que riqueza! E depois ela veio agradecer, ela falou assim, nossa, eu nunca imaginava que eu ouviria falar sobre a minha religião dentro da escola. Porque realmente não é um assunto que a gente vai trabalhar religiosamente, mas historicamente contribuiu para a formação de quem nós somos. E ela detém o saber, né? Exato. E foi muito interessante, porque ela conseguiu ajudar na explicação do conteúdo, contribuiu com as nomenclaturas corretas para se utilizar, e explicou, inclusive, o que se trata de macumba, quando a gente fala sobre macumba, o que muitas vezes, infelizmente, ainda é tratado como um termo pejorativo, né? Você tratar alguém como macumbeiro porque fez alguma coisa negativa, mas que dentro dessa religião tem um aspecto totalmente diferente. Então, cabe ao professor também se aprofundar nessas questões, porque vai aparecer na questão da BNCC na linha pedagógica, né? Eu destacaria mais 2 pontos, né? O aluno também tem uma religiosidade. Então, ao mesmo tempo, o aluno chega para a gente e fala que ó, eu fiz minha catequese, professor, porque eu estou lá falando de contra-reforma e começo a falar de Lutero, Igreja Católica, ou o aluno quer falar que é batizado, mais numa linha evangélica. Também tem um aluno que, quando a gente fala de tradições africanas, ele fala, tô aqui com a minha guia de Exu. Isso, é verdade. Então, todo aluno tem uma tradição religiosa e quando ele se sente à vontade, se sente respeitado, ele vai falar ali no começo da aula ou quando o conteúdo combina, de suas tradições Que religiosas. bom, né? de sua Que ele fé. se sente à vontade para. Sinal que a escola está indo muito bem, né? E a gente espera que todos que nos acompanhem abram esse espaço. Eu quero contar da minha vida. Então, se eu consigo contar que eu fui batizado, uma vez eu fui no batismo bem na represa. E quando a gente voltou, primeiro ele falou para mim, eu não quero comentar com ninguém que eu vou ser batizada. E já tinha 12 para 13 anos, ok. E eu fui, né, e tal. E depois ele ficou tão feliz que eu realmente fui, que ele contou para a sala toda. Nossa, a professora foi, entrou na água, tal. E nessas horas a gente fala, olha como é importante, a nossa escola respeita todas as tradições, vocês fiquem à vontade, podem contar. Isso para eles, olha que importância é o dia que essa pessoa foi batizada na sua religião. Então você não está tirando ninguém da religião, você está dando voz àquela pessoa que faz parte. E isso também dá um papel de inclusão muito forte. Não, e se for olhar, a sala de aula é uma mini sociedade. No ambiente profissional, você vai ter pessoas de outras religiões, que não têm uma religião. Então, ele já está aprendendo nesse universo a viver o feminismo, né? Um outro ponto também que eu destacaria como conteúdo, que ajuda a pensar
esse empoderamento do negro e desses conteúdos é o pan-africanismo. É quando a própria África olha para si mesma, tem já depois aí do movimento iluminista, ela pensa: a África tem que ser mais respeitada, tem que conhecer mais a sua história, temos que valorizar as nossas características, a nossa diversidade. Um autor angolano famoso, né, que é o Agostinho Neto, ele vai escrever poesias valorizando a cultura africana, o jeito africano, o jeito angolano de ser. E por que isso é importante? Porque dá esse empoderamento, dá essa autoestima, né? É que nem você olhar para um antepassado, ser uma pessoa mais antiga, nossa, ele foi isso, isso te dá um estímulo, né? Então, quando as pessoas veem essas referências, são fundamentais para se sentirem, né, felizes e importantes, né? Representadas, né? Representadas. E isso tudo que a gente está falando interessante é que nenhum desses conteúdos é trabalhado só em novembro, né? Então, se a gente para pensar, eles são todos abordados durante o ano inteiro. Então, depende da perspectiva do conteúdo que está sendo ali abordado. Então, o Egito é ali no primeiro trimestre, a gente já está falando sobre África no sexto ano. No oitavo ano, a gente começa falando sobre iluminismo. Então, trabalhar esses aspectos em que eles não apareçam diretamente é uma coisa interessante também. O 20 de novembro, com Zumbi nos Palmares, muito importante, mas às vezes nem aparece perto ali de novembro. Não, eu acho que nunca caiu tão próximo. Para mim cai às vezes setembro, início de outubro. A gente vai trabalhando, porque acho que diferente de outras séries, a gente não trabalha um mês especial, né? Mas porque a BNCC continua, a gente tem que trabalhar, né? Mas esses conteúdos, eles podem e devem aparecer, né, em outras temáticas, não só o 20 de novembro, que é uma data muito importante, mas o 13 de maio também seria uma data muito importante pra gente falar, né? Outras datas também, mas não só. Pensar em conectar conteúdos que não tratam, às vezes, diretamente. Então, aí fica o desafio pro professor. Não tá falando diretamente sobre esse assunto, mas como a gente pode encaixar, né? Até porque aquele aluno negro que tá na minha sala de aula também sinta-se representado, né? Porque se a gente fala somente de uma comunidade branca, europeia, a gente tá excluindo aquele aluno que não se vê. Se a pessoa não se vê dentro da história como sujeito da história, aquilo não faz sentido, né? E a gente O pertencimento dela não acontece, né? Uma outra questão também para destacar dentro das parcerias é trabalhar com outras disciplinas, né? Por exemplo, a História teve a oportunidade de trabalhar junto com língua portuguesa o livro Clara dos Anjos, do autor Lima Barreto, que é um escritor negro brasileiro do início do século XX, onde ele denuncia o racismo pelas palavras no Brasil. Então é interessante pensar que esse é um autor brasileiro que está trazendo reflexões que na época não eram debatidas, eram tabus, e as duas disciplinas trabalharam, uma num contexto mais literário, outra num contexto mais histórico, porque fala do subúrbio, fala da política de branqueamento, fala também do nascimento das favelas, fala também de como a sociedade olhava o negro, para desenvolver uma consciência crítica e social. É um livro que foi trabalhado no ensino médio com a segunda série. Então, as parcerias nascem quando o professor dá essa ponte ou recebe, né, esse contato e pode se estabelecer na sua vida, né, profissional. Olha, a gente foi ouvindo vocês aqui e fica muito claro o quanto, né, eu ainda preciso aprender. Que pena que vocês não foram meus professores de história. Realmente, realmente. E eu penso que é muito geral. Talvez até quem não seja professor e está acompanhando a gente, indique para tanta gente saber o que pode ser ainda se aprender, o que ainda pode ser aprendido. Acho que isso também acontece um pouco de até o professor que está nos acompanhando não ter na faculdade uma disciplina que trate sobre esse assunto também, porque é uma coisa muito recente mesmo, até pra gente, eu acho que, não sei como foi pro Isaías, mas eu tive um semestre só de cultura afro-brasileira. Então foi também um resquício que a gente tem, assim, dessa lei que é recente, mas aí então vale mais uma vez o professor continuar nessa busca todo dia, né, de se aprofundar, principalmente nessas questões que ainda estão um pouquinho deixadas de lado. Então, a cultura afro-brasileira, mas também a cultura dos povos originários. Né? E até, por exemplo, a gente levar assuntos atuais, né, para os nossos alunos. Gente, olha só, Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Aí a gente pode falar, demorou, né, gente? Eu acho que isso falta para eles já perceberem. E, ao mesmo tempo, que bom, ela vai nos representar muito bem, porque já temos homens, mas faltava essa mulher. E aí nos trabalhos, né, professor Isaías, sempre deve ter algum trabalho assim que a gente possa fazer que também atraia a atenção dos nossos alunos. Por exemplo, o 7º ano desse ano ele tem um perfil de desenho, eu identifico até pelas provas. Toda a prova tem alunos que gostam de fazer um desenho de rosto ou de uma parte de conteúdo, um recado para você. E uma coisa que funcionou com eles foi fazer quadrinhos. Então eles tiveram que fazer. Se na mobilização e na pesquisa eu pedi para pesquisar... Então, ó, primeira e segunda etapa do MAPREI. Primeira mobilização, pesquisa individual, a segunda. Pesquisar sobre tecnologias africanas, no trabalho em grupo... Quarta etapa, produção de produção
Coletiva? Eles tiveram que produzir quadrinhos de produzindo uma tecnologia. Então, eles tiveram que imaginar isso, né? Desde da metalurgia, desde um tipo de ferramenta, um instrumento musical. Então, eles tiveram que ir para frente, para a sala, contar a história deles, né? Às vezes uma história não verbal, às vezes verbal. Tiveram alunos que quiseram interpretar a própria história. Foi uma forma do 7º ano, porque eles são muito ainda da materialidade, né? Precisam dessa materialidade. Uma outra ideia, às vezes, quando cabe, às vezes tem período histórico que eu gosto de usar a fonte histórica daquele período histórico. Por exemplo, Primeira República, que vai de 89 a 1930, é o periódico, é o jornal. Então, às vezes, nos trabalhos em grupo, eu peço para eles fazerem um jornal mesmo, e eles têm autonomia para escolher os temas. Pode ser sobre a mulher, sobre o voto, ou sobre a cultura negra, sobre o negro. Então, ele vai poder falar sobre o samba, sobre os jornais impressos que falavam do negro, da luta de alguns sindicatos, né, negros. Então, eles têm essa oportunidade de Eles têm um produzir período, e eles vão ter que pesquisar esse período e trazer. Isso também é muito bom. notícias, fotos, eles vão ter que desenhar. Tem aluno que já manja, né? Tem essa habilidade manual de envelhecer o papel para parecer um jornal antigo, né? Utiliza-se um pouco da criatividade, né? Com os mais novos, esses materiais mais físicos, eles gostam muito, né? Maquete, produzir. Os alunos do 8º ano já tinha comentado, mas voltando nesse assunto, foram uns livros biográficos que eles fizeram sobre personalidades negras abolicionistas. Então, eles tiveram que pesquisar a biografia, produziram uns livros, fizeram homenagens para essas pessoas também. Mas eu vou destacar também um outro trabalho que eles fazem no ensino médio, com a 3ª série, que é a produção de um podcast. Então, ali naquele itinerário formativo de diversidade cultural, eles vão escolher um dos temas que foram abordados, então eles podem escolher falar sobre samba, sobre o rap nacional, sobre a literatura negra no Brasil. Então, eles escolhem um dos assuntos que a gente abordou durante o trimestre e eles produzem um podcast. Então, eles vão trabalhar ali com o grupo as perspectivas que eles têm sobre aqueles assuntos. Inclusive, eu pedi para eles entrevistarem algumas pessoas, Isaías, acho que já foi, né? Eles. Nossa outra professora de história também já foi entrevistada, e eles mesmos pensam, vamos entrevistar esse professor de história, e é uma coisa muito interessante, porque a história traz mesmo essa perspectiva, né, a mais para eles trabalharem nesses assuntos, e fica muito legal. Quando a gente para ouvir, eu fico aprendendo com eles, não tem nem como não ser uma nota além do 10, né, porque realmente é uma perspectiva que eles trazem sobre esses assuntos que envolvem a cultura africana no Brasil, que são assuntos que são muito atuais, e eles já trabalham de uma forma muito atual, com as terminologias corretas, porque eles estão nesse mundo da tecnologia, e eles às vezes demonstram pra gente, olha, aqui a gente vai falar comunidade preta, aqui a gente vai falar comunidade negra, aqui a gente vai falar de pessoa preta, pessoa negra. Então esse também é um assunto que a gente tá muito em pauta, de como falar nessas terminologias, e são resultados muito positivos que a gente vê. Só para amarrar também, o aluno no processo do trabalho, ele aprende muito. Sim, é E verdade. você vê na explicação dele, no desenvolvimento da ideia, naquilo que ele te traz de novo, porque às vezes o aluno ele espera que você fale para ganhar nota, mas ele está te trazendo tanto saber novo também sobre aquele conteúdo que te felicita bastante, né? Então, o aluno fala bastante na nossa escola, fala assim em todas as disciplinas, e é aí por conta do nosso MAPREI LBV. Eu falei no começo, mas você pode adquirir o nosso curso, aparece aqui já as indicações. O MAPREI ele tem 6 etapas e o muito importante é que ele vai sempre ser levado a pesquisar, ele vai ser motivado a pesquisar. Então vem o racional, que é do método, né? Método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva. Ele vai aprender a sentir também a dor do outro, a alegria do outro, o sentimento do outro, que é a visão além do intelecto, da qual nos fala, né? Mostrei para vocês também no início aqui, o educador Paiva Neto, que tem um livro incrível sobre o assunto, é urgente educar. E a gente, então, deixa para vocês, como mensagem final, exatamente essa perspectiva, né? De nós ampliarmos esse saber, de falarmos sempre tudo aquilo que possa colaborar nesse crescimento do nosso estudante, nesse crescimento dele, nessa interação que é necessária se ter na vida. Porque a gente, claro, tem preocupação com o intelectual, a gente tem Enem, tem vestibular, e a gente sabe que tem coisas que caem mais e tal, só que não há o que pague a formação individual de cada um, o que cada um sai levando da escola. A gente sempre se comove com nossos alunos das 3ª séries do ensino médio, quando eles vão embora, o senso que eles têm um com o outro de empatia, de fraternidade, de solidariedade, e a gente acredita que tudo isso pode sim ser conquistado numa aula de história.
é conta-gotas, né? É ano a ano, é um procedimento que ele é trabalhoso, a gente sabe que não é nada fácil, mas a gente vai trazendo aqui a colaboração. Então, eu agradeço hoje aos nossos 2 professores de História, professora Giovana Ribeiro e o nosso professor Isaías Nascimento. E a você que acompanhou o Conecta Educação, o nosso grande abraço, esse trabalho que foi estabelecido aqui pela Fênix Educação e que junta professores, que junta esses nossos participantes desses momentos, sempre vem enriquecer a nossa prática educativa. Desejamos muito sucesso a você e até a nossa próxima edição.